E aí, gente? Cá estou eu mais uma vez para conversar com vocês, como a gente geralmente faz. E hoje o assunto eu tava aqui pensando, né? Geralmente eu anoto os temas quando eu me dá um insight assim, nossa, eu poderia falar sobre isso. E esse tema eu tenho anotado há um tempinho, que é a preocupação sobre estar obcecado demais por um concurso, sabe? Eu pensei nisso até por conta de algumas pessoas que, assim, eu não acho que eu estudo demais. Eu não acho que eu estudo demais, sabe? Eu acho que eu estudo até menos do que eu poderia estudar. Só que tem algumas pessoas que, quando chegam aqui em casa, aí me pega no quarto aqui, na minha mesinha de estudo, eu lendo um PDF, eu fazendo questão, estudando, né? E aí isso se tornou algo repetitivo. Sempre que essa pessoa específica chegava aqui, ela dizia: mulher, tá estudando de novo? Ah, vai endoidar, a menina vai endoidar. Que é o tempo todo nesse notebook, nesses cadernos, agora foi que deu. E tal, né? Aí, por mim, beleza, pode falar o quanto quiser. Só que aí depois eu fiquei pensando: nossa, será que eu tô exagerando no que eu tô fazendo? E aí depois, esse vídeo vai ser bem curto, porque eu só vou realmente trazer meu ponto de vista sobre algo que aconteceu comigo mesmo. E que pode estar acontecendo com você, sem você nem perceber. Talvez você esteja estudando 2 horas por dia, 3 horas por dia, e talvez isso não seja algo tão normal para você. Caso você seja alguém que começou agora a estudar e não tinha esse costume de passar tanto tempo do seu dia estudando. E pode ser que você fique pensando assim: será que eu não estou exagerando? Será que eu não vou ficar alucinado? Será que eu não estou obcecado por essa coisa? Né? Que no caso seria essa coisa, o concurso. E depois que você para assim para analisar, pelo menos na análise que eu fiz, eu depois de meditar bastante no que. E não é só uma pessoa, não é só essa pessoa específica. É, outros conhecidos meus ficava, oxe, será que vale a pena mesmo passar tanto tempo do dia enfiada em um caderno, enfiada no notebook, fazendo questão? Porque assim, gente, quem tá nesse mundo percebe que quanto mais você estuda, mais coisa você tem para aprender. Porque aí você estuda uma coisa ali superficial, aí você percebe que, nossa, nesse assunto dava para estudar mais. Aliás, ficou uma lacuna sobre algo específico dentro desse assunto. Aí você vai lá e aborda algo ali dentro. Aí depois você vai ver que, nossa, eu precisava ter uma base melhor para isso, vou precisar me aprofundar. E aí quando você vai ver, em um assunto, você se aprofundou bastante para conseguir entender. Imagine aí um edital, que geralmente um edital tem uma média de 6, 7 matérias, um edital de nível médio. Fora concursos grandes, concursos que tem aí 12 matérias, que são matérias, não são nem assuntos. Porque quando você vai pegar, por exemplo, matemática, aí você tem a matéria de matemática, porém lá dentro você vai ter tópicos. Você vai ter que aprender sobre logaritmo, você vai ter que aprender sobre proporção, razão e proporção, você vai ter que aprender sobre juros, dependendo do cargo, juros compostos, juros simples. Se for para área bancária, se for para a área bancária, aí você vai ter que ver tabela price. Nossa, tem muita coisa. E isso só do básicozinho que eu tô trazendo aqui de matemática. Aí você vai para mercado financeiro. Aí é um monte de coisa. Aí tem muita coisa. Aí você vai para mercado financeiro não, né? Que não é nem isso, aí é o nome do assunto, não é nem o nome da matéria, que no caso seria conhecimentos bancários. Vamos trazer aqui conhecimentos bancários. Você vai ter que conhecer a CMN, você vai ter que conhecer a CVM, você vai ter que saber o que é uma ação, o que é renda fixa, o que é renda variável. Ou seja, você vai ter que estudar tanta coisa. E aí, algumas pessoas veem você ali e acham que, tipo, não, tá exagerando demais. Sendo que tem vezes que eu, particularmente, me sento para ver um assunto e
repito aquele assunto, nossa, não tô entendendo. E aí vejo um vídeo daquele assunto, não entendi. Aí vou para um PDF e peraí, aí vou ler uma questão, vou fazer uma questão. E aí que eu consigo assimilar o conteúdo, aí depois eu vou ter que meio que repetir ou tentar de outra forma ver aquele assunto para que eu realmente consiga entender. Então é algo que demanda tempo e algumas pessoas podem não compreender porque elas não estão nessa mesma bolha das pessoas que estão estudando para concurso público, né? Então eu aprendi com isso que eu não preciso achar que eu vou ficar maluca de tanto estudar, entendeu? Ou porque eu tô. Claro, eu também não exagero. Pra mim não existe esse negócio de estudar 10 horas por dia, é, 8 horas por dia, acordar também ficar louca assim, não. Né? Eu pego aqui os tempos que eu tenho que entre ficar assistindo os Reels do Instagram e ver uma videoaula, eu tenho que preferir assistir uma videoaula, né? Se não tem outra opção ou algo assim do tipo, é melhor assistir uma videoaula mesmo. Porém, eu quero dizer assim, que ao invés, o que eu trago pra mim, né, a minha concepção, ao invés de eu ficar, aliás, eu prefiro ficar obcecada, ficar realmente, eu prefiro ficar obcecada por, por algo que eu quero muito conquistar e conseguir conquistar, do que depois ficar obcecada pela falta que aquilo me faz de eu não conseguir, sabe? Ou seja, eu prefiro ficar maluca de tanto estudar e conseguir o que eu quero, do que depois ficar maluca de arrependimento por não ter feito o que eu deveria fazer para conseguir.